Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Alexandro Gomes e estou aqui para falar um pouco mais sobre o projeto Antar, né? Nós estamos falando sobre a guerra civil que teve entre o Sul e o Norte e especificamente nesse início falando sobre a guerra do Loden contra o Olisário, que é a mando do rei, né? E aí eu vou fazer essa parte, a segunda parte da Batalha Marítima, que acontece na tentativa de invasão entre o Duque Olisário contra as forças do Loden, e essa é a batalha que se segue, e eu vou mostrar as posições, né, quais que foram as táticas durante essa batalha. E aí, o que aconteceu, né? O vento ele estava do norte para o sul, o vento vira de noroeste para sudeste. As tropas do Loden, né, elas estão aqui, elas estão danificadas, já havia vários navios foram afundados. Se você não viu ainda, é legal você ver o vídeo que é o primeiro vídeo da Guerra Civil, vai explicar tanto o panorama geral quanto a batalha marítima que se segue, o vídeo 1 da batalha civil, né, da Guerra Civil, e como que acontece, né, a batalha, né? O Duque de Olisário, ele já está danificado, né? Ele não está mais com 10 de cada um, na verdade, ele está somente com 9 nau de guerra e 2 fragatas que ele toma do Loden na batalha anterior, marítima. Eles acabam de deixar as tropas que vão batalhar. Se você não viu ainda esse vídeo da batalha, no vídeo anterior da Guerra Civil eu mostro essa batalha na praia, como que aconteceu, quais foram as táticas ali. Então, qual que é a tática aqui, né? O Loden já se prepara, lembrando que esses 2 naus de guerra dele está sem as velas, né? Então elas não se movem, e ele está protegendo aqui porque ela consegue atirar mais distante. Então ele se prepara, deixa as escunas, que são mais fracas, mas conseguem atirar na parte da frente, deixam elas atrás e deixa os canhões mais fortes na frente, e no meio ele deixa a princípio as suas fragatas, que tem uma força quase comparada à das naus de guerra. E aí começa então essa mudança de direção, né? Lembrando que a ideia do vento aqui, por exemplo, ele não poderia fazer para cá por causa do vento, aqui é a praia, mas de qualquer forma é só para entender que esse é ele que toma a primeira direção, o Duque de Olisário, e as forças do Loden aqui, elas respondem, né, fazendo esse movimento para ficar lateral, né, fazer a linha, porque esses navios eles lutam em linha, lembrando que o navio ele atira para a lateral e não para frente, então ele tem que virar para atacar ou andar paralelo ao inimigo enquanto eles combatem, né? As naus de guerra normalmente gostam de fazer muito isso, chegar próximo para não errar tiro, porque elas têm uma carapaça muito forte em relação aos outros navios, e com isso ela vai ser danificada, mas o outro vai afundar muito mais rápido. Então é um navio muito perigoso, atira numa distância boa, enquanto os outros têm que entrar mesmo na linha de tiro para conseguir alguma coisa. Quando você junta muitas assim, ela consegue fazer um estrago absurdo focando o tiro em cada navio, que é a tática que o Olisário segue aí. Quando ele chega, tá vendo? Ele se move para cá para fazer essa curva para ele conseguir focar tiro, né? Que é o que acontece. E ele faz isso tentando manter a distância, por exemplo. Esse aqui está na distância máxima de tiro, não acerta completamente o dano, mas ele foca tudo em um navio só para destruir esse navio mais rápido e tirar esse navio. Enquanto
esses daqui estão curvando, eles não têm a distância suficiente para focar só num, então eles atiram cada qual num, lembrando que ele está virado, eles estão virando assim, o U que vai fazer ele conseguir focar o tiro, né? E aí eles continuam aqui e as nau focando em um navio, eles fazem isso com bandeiras, né? Primeiro eles determinam cada navio, o número que ele é, e aí eles trocam as bandeiras para indicar qual que é o navio que eles vão atacar. Normalmente as naus elas têm um comando de 3 em 3, né? Um posto superior, e tem o posto superior completo que vai fazer a tática global, vai olhar o macro. E cada nau dessa tem um capitão, né, que vai comandar aí o seu navio, observando a bandeira que eles levantam e qual que é o navio que eles querem atirar. E aí eles vão circulando, né, eles aqui também começam a se mover para fazer em linha, lembrando que ele tem muito mais quantidades aí de navio, mas menos poder de fogo. E aí eles continuam rodando os navios enquanto faz esse combate aí marítimo, né? Eles focando o tiro, tá vendo? Em somente 3, e eles aqui atirando em linha, né? Fazendo o combate, que é o combate normal, navio contra navio, e não o foco, né? Vendo que essas forças já começam a afundar por causa desse foco, as forças aqui de baixo elas começam a girar ao contrário para colocar o Duque de Olisário no meio do campo de tiro, que é uma formação completamente destruidora quando tem um navio no meio e 2 linhas passando por ele atirando. Isso aí é extremamente destrutivo. E aí nesse giro completo, né, que tem, eles movem por aqui, enquanto esses daqui, por conta das carcaças dos navios que estão afundando, meio flutuando aqui, acaba que o Duque de Olisário ele tem que chegar mais próximo, ele queria manter a distância, né? Vendo pelo aqui, ó, ele queria girar, sempre mantendo a distância máxima para ele conseguir, vou voltar mais um, para ele conseguir fazer isso aqui, ó. Nota que tem muito mais navios atacando do que sendo atacado. E aí, dessa forma aqui, eles têm que se aproximar e começam a levar mais dano por ficar mais próximos, né? Esses daqui vão girando ao contrário, enquanto esses giram por aqui, e o combate está formado, né? São centenas de canhões aí atirando de um lado para o outro e tentando focar a tiro, né? Você vê que esses daqui estão focados nesse, essas estão focados nesse, para tentar aí dar o máximo de dano e tirar o máximo possível de combate. E aí, enquanto eles estão girando por aqui, eles entram dentro daquele circuito, né? Que tem navio de cada loading atirando neles, navio de cada loading atirando neles, e eles nesse corredor aqui da morte, passando por dentro, né? Lembrando que eles não poderiam continuar isso daqui por causa do vento, né? A direção do vento para cá, não tem como ele navegar contra o vento, então eles têm que direcionar para cá, e o azul, né, que é as tropas do loading, a frota do loading, né, aproveita para forçar ele, enquanto essas daqui. Esse daqui acontece algo que é extremamente ruim, né? As escunas que são fracas, elas têm que manter aqui o círculo para não deixar essas daqui fazer um movimento para outra direção, e com isso, né, elas se sacrificam por essa estratégia, mas todos os navios que passam por elas vão receber aí uma salva de tiros, o que vai danificar bastante, e acaba que no final isso auxilia muito aí a frota do loader, né? Você vê que todas as escunas são destruídas, né? Elas naufragam, enquanto eles aqui ficam livres para essa lateral, mas enquanto eles estão passando, né? Esses daqui estão seguindo, e as 2 naus de guerra do Loden que estavam paradas conseguem
focar tiro, porque elas estão paradas. Enquanto todos passam, eles conseguem bombardear aí navio, afundando aqui já o primeiro do Duque de Olisário e danificando extremamente as naus de guerra do Duque de Olisário, né? Aqui eles estão fazendo o final do contorno. Essas daqui que estavam vindo ao contrário, né? Elas vieram por aqui, estavam vindo ao contrário dessa direção. Elas se movem para tentar voltar para a posição que elas estavam. O corredor agora é formado por carcaças em relação aos navios que estão aqui, então eles continuam nesse corredor. A batalha marítima ele tem essa questão complexa. Depois que você enganja, é difícil você conseguir fugir do combate, então normalmente um dos dois vão afundar, e isso é uma batalha. Imagina você saber que ou você afunda ou você afunda o adversário, né? E aí você fica boiando aqui nos destroços, né? Que é bem assustador, né? Você está no mar aberto, dependendo de carcaça de navio que afundou. E eles fazem esse contorno, né? E com isso seguem aqui nesse corredor. Dessa forma ele destrói mais uma sequência aí dos navios, né? As corvetas do Loden, né, são afundados, mas mantém um dano expressivo nas naus de guerras, que é a parte importante, né? Você se destrói para mandar isso daqui para o fundo do canal, no fundo do mar, porque se eles ficam inteiros aqui, eles voltam para pegar mais tropa e ficam fazendo isso, né? Ou utilizam a tática que o Olisário queria, que era bombardear a praia com os navios, né? Só não fez isso porque tinha muitos navios do Loden e ele tomaria prejuízo tentando fazer essa tática. Eles continuam aqui, prosseguem, né, aqui, e as escunas agora elas entram em combate, porque as corvetas basicamente todas afundaram, sobram poucas aqui, ó, que vão seguir o plano, né, mantendo eles nesse corredor para dar o máximo de dano possível. E eles começam a girar para cá por conta do vento, né? O vento tá para cá, não dá para girar aqui para a esquerda, eles têm que girar para a direita. Só que com isso eles continuam nesse corredor de vento em relação às que estão aqui. As escunas elas se aproximam o máximo para ficar o mais perto aqui e atirar no intervalo de navios aqui. Então é uma tática bem precisa e o que soma canhões, né? Então se você pensar, isso daqui tem numa lateral são 13 canhões, esse daqui são 7 canhões, então dá 20 canhões aqui, mais os 7 daqui, 27 canhões, que quase compara aos 30 canhões que tem na lateral de uma nau de guerra, né? Então, essa tática aqui de montar em 3, tá vendo? Eles vão montando e depois eles montam em 5, em 4, né? Para aumentar ainda mais a quantidade de tiros. É uma tática extremamente importante, né? Contra naus de guerra que tem uma quantidade de canhões e canhões que tem um dano superior, que tem uma distância superior. Essa tática aqui protege as escunas que são fracas e somam o poder de canhão para tentar aí, lutar contra as naus de guerra, né? Dessa forma eles passam por esse corredor, né? E agora inverte. O Duque de Olisário ele vai fazer aqui uma kill box, né? Que é uma caixa em volta deles para bombardear eles aqui. Então ele quer fechar essas daqui. As escunas estavam da parte direita e aí elas têm que sair rápido enquanto essas daqui tomam dano, né? Isso é extremamente destrutivo, né? Porque eles não podem fugir, eles já estão virando aqui, bombardeando, né? Não virando para o lado deles, eles estão fazendo esse círculo aqui. Então estão de lado para eles bombardeando e eles não podem virar para fugir, né? Eles começam a virar aqui, só que esses daqui viram junto com eles.
E aí dessa forma, né, só que as naus de guerra estão extremamente prejudicadas, as escunas focam um tiro, afundando aqui mais duas naus de guerra do Duque de Olisário. O Duque de Olisário, mesmo atacando aqui, ele faz esse movimento para colocar eles num corredor, do mesmo jeito que eles estavam aqui, né? Só que eles conseguem fechar, tá vendo? As escunas estão no meio, as naus de guerra estão em volta, só que mais uma nau do Duque de Olisário afunda, e aí as escunas conseguem um corredor de fuga, enquanto eles aqui não conseguem perseguir, senão eles perdem o tiro, né? Lembrando que eles estão de lado aqui, e esse aqui estava de lado aqui, atacando para cá, esse aqui atacando para cá e para cá. Então eles têm que virar o navio para fugir. As escunas são muito menores, são muito mais rápidas de girar, e eles conseguem aqui fugir por esse corredor, enquanto algumas naus, algumas escunas são afundadas no processo, mas eles conseguem aí fugir. As nau de guerra, né, do Duque de Olisário poderia ter perseguido contra o vento, é mais complicado, né? Você pode ver aqui que elas só giraram aqui e mantiveram o vento na lateral delas para voltar aqui para o poder de fogo, né? E aí o Duque de Olisário tá com as três naus que restam extremamente destruídas, e ele prefere então voltar para a praia e dar suporte para as tropas. A batalha lá já estava finalizando, né? Então as bandeiras já estavam sinalizando para os navios que iam precisar de suporte, e aí o Duque de Olisário não quer perder as tropas que estão feridas, né, que estão cansadas. Ele prefere voltar para a praia sem ficar na distância de canhão aqui. As escunas, elas vêm para ficar próximo aqui e se proteger, e também dar suporte, porque esses navios estão parados, né? Senão ficaria mais fácil do Duque de Olisário chegar por um ponto cego e bombardear esses navios. Como eles estão com o navio extremamente danificado, eles voltam para a praia para dar aí o suporte para as tropas, e essa batalha aí marítima acaba tendo um empate, né? Nenhuma das duas são vitoriosas completa, só que a defesa acaba ganhando por causa da questão da quantidade de marinheiros que estão no mar, né? Então eles vão conseguir resgatar esse monte de marinheiro, e eles são todos prisioneiros de guerra, vão ser negociados, né? Isso dá mais dinheiro para manter aí a defesa do sul, enquanto o Duque de Olisário perdeu basicamente todos os seus navios, né? Ele não volta a combater em grande forma do jeito que ele está. Ele vai ter que sair com essas naus de guerra, vai ter que consertar isso, demora muito tempo, e adquirir outros navios, mesmo ele tendo muita grana, que o Duque de Olisário é muito rico mesmo, mas ele vai demorar, então ele não volta mais a participar de confronto marítimo, né? Ele passa a participar basicamente só de batalha terrestre. Bom, então era isso. Essa aqui é a segunda parte da batalha marítima, né, pela costa leste de Olínia. Se você não viu ainda os vídeos, veja, tá bem legal, mostra a posição das tropas e tal, o que está acontecendo, e para você entender aí o que é o projeto Antar, né? Lembrando, se você não sabe como participar, lembrando que esses dois aqui são jogadores, né, aqui participando, se movendo, posicionando as tropas, e no caso do Loden, né, ele que arquitetou não essa batalha aqui, mas a maioria das batalhas, né, eles estão presentes assim, o nobre, o Loden aqui no caso estava na praia, né, na defesa da praia, mas eram só as forças. Aqui são jogadores, pessoas reais, né, e se você quer também participar disso, lembrando que depois tudo isso aqui tá sendo escrito um livro, e você vai estar lá, o que aconteceu, qual foi sua tática, qual foram suas ordens, seus planos, por exemplo,
do Loden, né, segundo, da defesa da praia, que foi fabulosa, tática marítima que ele utilizou e tal, tudo isso vai para o livro, e você vai ter um livro aí de lembrança, né, dessa era de medieval que você teve essa experiência. Então vale muito a pena. Vai lá na Catarse, tem no canal, tem o link, você acessa direto lá o projeto Antar pela Catarse e consegue aí adquirir um título de nobre, que tem muita coisa legal que vem nele, e eu tenho certeza que você vai gostar muito de participar de um projeto desse. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço para todos vocês e até mais, galera. Fui!